mais do que um prazer, é uma honra participar desse evento com vocês. Eu vou falar representando o Sinaenco, onde eu sou vice-presidente de arquitetura, e como eu venho coordenando uma entidade que a gente criou que chama Fórum dos Arquitetos da Copa já há praticamente 2 anos, a gente tem participado desse processo da Copa bem de perto, vendo a partir de uma perspectiva um pouco diferente. Quando convidado para esse evento, eu imaginei falar um pouco sobre os estádios, mas pouco realmente, porque esse é um assunto que já vem sendo amplamente apresentado, debatido, discutido, e eu acho que é de conhecimento de todos, mas a nossa visão pelo Sinaenco é de que há muita coisa por ser feita além dos estádios. Os estádios, no final, não vão representar mais do que 15% ou 20% dos investimentos, possivelmente mais para 15% do que para 20%, e há muito mais coisa a ser feita e coisas muito mais complexas, como a gente viu aqui no dia de hoje. Bom, o Sinaenco, para quem não conhece, é o sindicato nacional que reúne as empresas de arquitetura e engenharia consultiva. Já tem mais de 18 mil filiados, e é uma entidade que discute essencialmente o planejamento, o diagnóstico, o planejamento e os projetos como um instrumento de correção, de transparência, de antecipação de riscos, o conjunto de ações que permite orçamentos mais acurados, dimensionamento de prazo, enfim. A gente se vê um pouco como uma entidade que presta serviços relevantes para todo esse setor de infraestrutura que está aqui reunido hoje. Bom, esse é um mote que apareceu numa das publicações do Sinaenco sobre a Copa, que é Vitrine ou Vidraça. O então presidente Bernasconi, em várias apresentações, sempre levantava essa questão. O que Brasil, como que o país quer se apresentar para os nossos visitantes para a Copa? Nessa época a gente ainda não sabia da Olimpíada, se isso para a gente vai ser uma vitrine, uma vidraça. E essa visão foi desde sempre muito clara para a gente, porque esse é um evento internacional que atrai uma atenção gigantesca, né? Alguns dizem que é o evento mais televisionado do planeta, mais observado, e todos os corações e mentes se voltam para o país, mas não somente nos jogos. Como a gente pôde ver na África do Sul, a movimentação começa meses antes, com jornalistas e programas e visitantes. O país ganha uma super exposição em termos turísticos de mídia, mas também ele ganha uma série de críticos e de analistas de plantão. Quer dizer, o país é todo avaliado, todo esquadrinhado, e aparece o que é bom, mas aparece o que é ruim também. Para nós do Sinaenco, uma palavra que vem sempre muito forte em toda essa discussão, desde o início que o Sinaenco abraçou essa questão, é a questão do legado. Isso é o que há de mais importante, já foi dito aqui de manhã, e vou concordar e vou reforçar. Os eventos em si não têm grande importância para o país. O que tem importância é saber aproveitar esses momentos para ter um salto qualitativo em termos de infraestrutura, de índices humanos, de desenvolvimento desenvolvimento urbano, e aí importa o legado, importa o que for feito durante esse prazo, porque vencidos esses 2 eventos, dificilmente alguma coisa num futuro próximo motivará a população, os governos, um grau de engajamento como a gente vê hoje. Então, tem que ser aproveitado esse momento. Esse momento é importantíssimo, e o legado que for feito para 2014, 2016 possivelmente será a nova tábula rasa do país para os próximos 20 ou 30 anos.
Mas a gente está muito preocupado. Ficamos já preocupados com os estádios, estamos preocupados agora com o resto da infraestrutura. Transporte público, mobilidade urbana, acessibilidade, saneamento, energia, telecom, hospitalidade, turismo e saúde. A nossa sensação é que essa questão, primeiro, carece de um grande planejamento, de uma entidade centralizadora, que no caso de Londres, só para citar um exemplo, é uma entidade parapolítica, paragovernamental, onde tem representantes de toda a sociedade civil, de organismos técnicos e também do governo, em vários níveis, e essa entidade paragovernamental, então, desenvolveu um planejamento estratégico com uma série de ações, e esse é o organismo máximo a quem compete fazer com que a Olimpíada esteja pronta no tempo. No caso, eles não vão conseguir estar prontos no tempo, porque eles já estão um ano adiantados. E a prova de que esse tipo de trabalho é feito a muitas mãos, com muitas cabeças, sem absolutamente nenhuma abordagem política, sem nenhum tipo de opção entre um partido e outro, mas com a participação de todos. Isso no Brasil ainda não aconteceu, já está bastante atrasado. A gente vê algumas iniciativas pontuais do Ministério do Turismo, algumas coisas da Casa Civil, iniciativas mais contundentes por parte dos governos estaduais, mas ainda assim sem uma costura maior, sem uma amarração que permita uma visão do todo, principalmente sem um contorno definido sobre quais os objetivos e quais as metas a serem alcançadas. Ainda não vemos isso não. Acho que não vamos ver, e toda essa discussão gera um grau de preocupação. Então quer dizer que a coisa está perdida, não há nada para acontecer? Acho que não, de forma alguma. Eu acho que quanto mais cedo esse tipo de discussão for iniciada, maior a possibilidade de mitigação de toda essa discussão, de todos esses riscos que de fato são reais. Mas algum tempo precioso já foi perdido. Bom, o que a gente vê como tendências em alta para o Sinaenco? Pressão pela observância de custos e prazos, exigências quanto à qualidade, pressão pela legalidade nas licitações, pressão por um acompanhamento das obras, manutenção do legado, exigências legais e ambientais, articulação da cadeia de produção, legado para as cidades, além do legado para o país, sustentabilidade ambiental, social e econômica. Uma série de itens aqui, mas que querem no final dizer uma coisa só. A nossa preocupação é que a gente tem visto uma série de obras sendo iniciadas com projetos básicos, o que é uma temeridade, e tem lido e participado de uma série de eventos onde fala-se constantemente, com cada vez com maior ênfase em obras temporárias, licitações sem acompanhamento de TCU, num segundo momento, eventualmente sem acompanhamento do TCE nos estados. Então, a gente está vendo a formação de uma condição, de uma circunstância que, primeiro, dificilmente vai gerar qualquer legado importante, vai gerar uma série de esqueletos, e não vai gerar nada positivo, quer dizer, vai ser uma grande caixa preta. O que a gente quer aqui é exatamente o oposto, né? Em oposição a essas tendências de alta, a gente tem algumas tendências em queda que são o corolário disso daí. Não dá mais para pensar em soluções caseiras, nem para projeto, nem para planos diretores, nem eventualmente imaginar obras de intervenção urbana pontuais a partir de uma perspectiva muito limitada. Deficiências de planejamento certamente vão comprometer, e olha que eu estou dizendo em um planejamento menos bem feito, deficiência de planejamento, quando na maioria das situações o que a gente vê é planejamento nenhum. E nisso, a nossa compreensão disso é que isso já de uma certa forma é um fenômeno cultural. O gestor público se acostumou a raciocinar em ciclos de 4 anos, compatível com o mandato. Então a gente vê uma adequação de projetos que cabem dentro deste prazo ou que produzam algum efeito um pouco mais palpável dentro desse prazo,
deixando um planejamento de médio e longo prazo de lado e evitando atacar coisas de maior amplitude. Empreendimentos sem infraestrutura, sem personalidade, sem vocação, sem legado, e obras que desconsideram o entorno e não se integram com a cidade. Implantação a qualquer custo. Quer dizer, na visão do Sinaenco não é mais momento, não há mais espaço para qualquer tipo de oportunismo, nem de amadorismo, nem de improvisação. É momento de efetivamente abraçar a causa. Bom, sustentabilidade. Essa é uma discussão que o Fórum dos Arquitetos da Copa abraçou desde o início, aí na nossa primeira reunião aqui em São Paulo, já há vários meses atrás. Um dos termos que veio, que sempre ganharam muita força, foi fazer uma Copa Verde. Então, primeiro houve uma comoção em relação à Copa Verde, Copa Sustentável, Copa mais sustentável do mundo, um novo momento. Num segundo momento, a gente sentou, então, para detalhar e tentar entender o que é uma Copa Verde, qual é a extensão ou qual é o alcance do que é uma Copa Verde. E é importante entender o que é sustentabilidade nesse momento. Quer dizer, todo mundo, no primeiro momento, imagina reuso de água, coisas muito essenciais, mas não contempla sustentabilidade social nem econômica. De fato, de forma que hoje a gente tem uma série de projetos já inscritos no LEED, que é um selo mais famoso, mas que de fato são bastante questionáveis do ponto de vista da sustentabilidade como um todo. O que tem sido discutido em relação a isso? Células fotovoltaicas, tem alguns estádios que têm estudado isso, o Banco KfW alemão tem financiado, incentivado alguns estudos, mas é uma discussão que ainda vai se estender durante muito tempo, porque a instalação de painéis fotovoltaicos em qualquer edificação, nos estádios ou em qualquer outra, ele depende também de uma interface, de uma alteração, de uma adequação na rede da concessionária de energia. E essa discussão está muito atrasada, e eu tenho sérias dúvidas de que algum estádio, as informações que a gente tem hoje, que algum estádio efetivamente possa colocar isso para funcionar até a Copa. Vamos torcer para que essa coisa seja revertida. As informações que a gente tem é que Brasília tem discutido isso, Belo Horizonte tem uma discussão importante, com uma adesão da CEMIG, mas, a rigor, nós não temos nenhuma informação mais precisa ou mais detalhada de que isso, de fato, venha a ser implementado. Essa discussão ainda está muito embrionária, muito conceitual. Reuso de água e uso de equipamentos que otimizem seu uso não é novidade nenhuma, isso já está, a maioria das edificações comerciais, todos esses edifícios AAA aqui em São Paulo já incorporam esse tipo de inovação, Você tem caixa de captação de água pluvial para reuso, você tem equipamentos, torneiras que fazem controle, otimização, enfim, novidade nenhuma. Escolha de materiais ambientalmente corretos, também não há nada de novo no horizonte. Privilegiar materiais e recursos de uma forma geral, inclusive recursos humanos, que estejam localizados ou produzidos ou armazenados num raio pequeno a partir do local de construção, preferencialmente 100 quilômetros, indo até um limite suportável de 800 quilômetros, mas que já não faz muita pontuação no LEED, que também é uma situação, é uma questão que está muito mais ligada ao bom senso do que a qualquer inovação. Reaproveitamento ou planos de gerenciamento de resíduo em caso de demolições, também a demolição da Fonte Nova em Salvador tem um plano, vai fazer o reuso do material proveniente de demolição, mas também novidade nenhuma, bom senso. O uso de lâmpadas LED talvez seja uma das maiores inovações, isso é um produto que veio realmente para ficar, ele tem maior durabilidade, menor consumo.
ênfase nos projetos na concepção que privilegiem ventilação natural, iluminação natural sempre que possível, uma visão de longo prazo, tentando entender o ciclo de vida desse estádio, desse empreendimento, se não em 50 anos, mas em 20 ou 30, porque certamente todos eles terão que passar por uma série de reformas após a Copa ou logo depois, para se adequarem aos usos e costumes locais. E aí a questão que nos preocupa mais, que é a revitalização e requalificação urbana de áreas urbanas degradadas. Esse tipo de obra, como são os estádios, que são grandes atratores da atenção da mídia, são grandes polarizadores da atenção, e para isso, como exemplo, vale citar o Maracanã, que antes do fechamento, e apesar das condições, é o segundo destino turístico da cidade do Rio de Janeiro. Imagina que ele reformado possa ser o primeiro. A nossa sensação, ou o nosso desejo é que esses projetos fossem usados de uma forma mais integrada à cidade, como um mote ou um grande motivo para você requalificar uma região ou desenvolver uma nova região da cidade. Vou falar um pouco mais disso à frente, mas isso tem acontecido pouco. Acho que um resumo da questão da sustentabilidade é que a sustentabilidade ela está muito mais ligada ao bom senso e à capacidade do arquiteto ou do conjunto de profissionais que projetam do que uma situação, uma solução completamente inédita, inusitada. Na verdade, não é nada disso. A construção civil no Brasil, de uma forma geral, no que tange a qualidade ambiental, ergonomia, acessibilidade, seleção de materiais, ela já é muito sustentável. Muito mais sustentável do que as norte-americanas ou as europeias, de onde derivam esses selos de certificação. O que o Brasil ou os arquitetos brasileiros aprenderam muito é que existe um contexto um pouco maior, existe isso não acontece por acaso, mas acontece seguindo um master plan, um plano diretor, um plano estratégico que realmente dê sentido a isso tudo. E fica muito claro para a gente que importar arquitetos para estádios às vezes agrega mais problema do que solução, porque a maioria dos estádios, no primeiro momento, recebeu um tratamento de estádio europeu, ou projetado por europeus, onde não se enxerga a cidade, não se enxerga o contexto cultural, não se enxerga as necessidades e muitas vezes nem as particularidades regionais, com soluções que funcionam bem para outros climas e para outros contextos. Os estádios da África do Sul, que nós fizemos questão de visitar em março, antes da Copa, mostram exatamente isso, uma inadequação no limite. São todos elefantes brancos, aquilo que não for revertido para rugby não vai sequer ter manutenção, com espaços inadequados, com dificuldades construtivas, onde a exceção de serviços de terra e possivelmente de concreto e vergalhão, o resto todo veio de fora. Então essa é uma preocupação que o Sinaenco tinha, vem acompanhando os arquitetos e tentando sensibilizá-los para que se use o mínimo de material importado nos projetos, até porque, por tudo que foi dito aqui hoje, e pelo que é possível anteprever, você tem problemas, no mínimo, de logística. Importar materiais, equipamentos de grande porte, materiais específicos, pode ser um complicador para obras que vão ser executadas no prazo limite. Então, a nossa recomendação, ou a nossa visão, é de que realmente se busque materiais locais e principalmente contextualizados com a região, com a cultura local. Em relação à requalificação ou à integração com a cidade, ou aproveitamento desse grande equipamento para requalificação, a gente vê isso acontecendo basicamente em 3 cidades, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife. Recife com uma visão mais clara até do que todas as outras. Recife está usando o advento do estádio ou da Copa para redirecionar o desenvolvimento da cidade, da região metropolitana, para um novo vetor, para um novo município que não está no mar, que não está no litoral, ao contrário do que acontece naturalmente.
pode funcionar se o plano estiver bem estruturado, bem desenhado, se houver uma ação continuada da Prefeitura, aí já no caso mais do Governo do Estado e da gestão da região metropolitana. Recife é uma das cidades que mais se beneficiará com o estádio, com a Copa, porque vai se desenvolver para o interior, ao invés de se espalhar pelo litoral. Porto Alegre vai promover uma revitalização da zona portuária que promete melhorar muito a cidade, e Belo Horizonte vai aproveitar a revitalização da Pampulha para resgatar esse destino turístico que sempre foi muito importante para a cidade e que deixou de ser há uns anos atrás. E como eu falei, a maior parte dos projetos herda um DNA muito europeu. Né? A gente tem visto projetos especialmente interessantes, né? Assim, um pensar fora da caixa, como o de Cuiabá, que é um projeto muito contextualizado, que leva em consideração a temperatura local, ventos dominantes, materiais mais facilmente encontrados, evita o uso de materiais específicos, como uma membrana que está todo mundo querendo usar, que se chama PTFE, que é uma membrana que é fabricada na Alemanha, cortada em Singapura, embarcada em navios. Quer dizer, esse é um nó logístico que, se não for muito pensado, vai impactar o final da obra. Cuiabá não usa isso, então a gente achou que foi uma solução inteligente. O que a gente vê também, isso não é uma crítica, mas é uma constatação, é que o modelo do futebol brasileiro, o modelo de organização dos clubes de futebol, que poucos são empresa, eles têm um perfil completamente diferente da organização das empresas de futebol europeias. E, portanto, a maioria das exigências da FIFA quanto a espaços e infraestrutura e uma série de espaços de apoio acabam inflando um pouco esse programa e tornando as obras mais caras e com manutenção mais cara, com viabilidade comprometida. Então, uma preocupação grande com o que fazer depois com esses estádios. A gente tem atualmente duas obras em andamento no país, que são fruto de PPP, que é Bahia e Belo Horizonte, possivelmente mais uma ou duas a caminho, mas cuja viabilidade, a consistência da viabilidade é discutível. São números difíceis de fechar. Nós não sabemos o que vai dar isso a longo prazo. Bom, em relação ao legado, que é a nossa preocupação maior, o que a gente tem visto na maioria das declarações e das ações é um foco em dois aspectos, que são estádios e mobilidade urbana. Só. Acho que eu não falo novidade absolutamente nenhuma, até porque as palestras que me precederam aqui já abordaram isso muito bem, mas o nosso portfólio, o nosso leque do que deve ser abordado e abraçado é muito maior. A gente está falando de transporte público de fato, mobilidade urbana, acessibilidade, saneamento, energia, telecom, hospitalidade, turismo e saúde. Quer dizer, é um cardápio muito grande, é um leque muito extenso e não há como privilegiar uma coisa em detrimento de outras. Até porque as cidades vão se tornando complexas de tal ordem que as coisas têm que andar juntas. Não tem jeito de resolver os problemas aos poucos, nem tem jeito de resolver pontualmente mais. Os aeroportos continuam sendo vistos como rodoviárias de avião, às vezes rodoviária de avião com pequeno shopping center, quer dizer, não há visão mais antiga do que essa. Não há um aeroporto no país que esteja em boas condições, que tenha capacidade ociosa e que tenha um plano diretor em condições de ser levado adiante. Eu até diria, puxando a sardinha um pouco para o lado, que Belo Horizonte hoje, Confins, é o único que tem um plano diretor e disposição do governo do estado para levar isso adiante. Ainda assim, por incrível que pareça, esse plano diretor, se levado adiante hoje, ele, quando ficar pronto, ele já não terá capacidade ociosa. Os números, as projeções de número, algumas foram colocadas aqui hoje, são alarmantes. Se todo o portfólio de obras imaginadas hoje pelo Infraero para incremento dos principais aeroportos fossem implementadas imediatamente,
em 2012 eles já estariam, sem ociosidade, já estariam na mesma situação que eles se encontravam ano passado. Então essa situação é muito preocupante. E é preocupante porque o aeroporto é um hub de logística, ele não é rodoviária de avião. O aeroporto trafega gente, mas trafega remédio, trafega documento, trafega dinheiro, trafega informação. E o que está acontecendo é que a gente está estrangulando esse sistema venal. Essa medida é urgentíssima. Nos preocupa bastante essa discussão sobre galpões temporários, muito. Não pode funcionar, não tem como funcionar. O problema não é só de galpão para colocar gente ou para colocar carga. O desafio são pistas, são equipamentos, são sistemas de controle, são sistemas de supervisão, são sistemas de logística, enfim. É toda uma sorte de sistemas, uma mini cidade. Bom, e uma outra coisa que nos preocupa também é que no que tange a mobilidade urbana, o que a gente tem visto, a maioria dos programas em quase todas as cidades do país, falando em BRT, que é um sistema completamente ultrapassado, é um sistema que funcionou em Curitiba há 20 anos atrás, e Curitiba está se movimentando para o metrô exatamente por ter entendido que o BRT já não atende mais. Mas a maioria das cidades tem se rendido a essa solução, que é uma solução fácil porque ela aproveita a calha das grandes artérias, porque ela usa um material rodante que vai ao encontro das concessões de ônibus. Então, na verdade, você não investe no novo modal, você só amplifica e dá uma roupagem diferente para aquilo que acontece nas cidades. E, por fim, e talvez tão sério quanto, você está investindo num modal de transporte de baixa capacidade, mas de alta capacidade de poluição. Né? Você está investindo em ônibus rodando em pistas exclusivas, com estações específicas, assim, mais altas em tudo. Então, essa solução para nós não é uma solução, é um paliativo ruim, aonde vai se investir um dinheiro e um tempo que deveriam ser destinados ao metrô. Regiões metropolitanas e cidades do porte de Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, Salvador, São Paulo, Rio, enfim, não admitem outro modal preferencial de transporte urbano que não o metrô. É certo que hoje, em todos os segmentos da infraestrutura, você tem que ter soluções multimodo ou com várias abordagens, mas a preferencial em cidades desse tamanho é metrô, não há outra. Bom, quando vocês achavam que não tinha jeito de piorar, eu não estou num dia desanimado, não sou eu sempre enxergo o copo meio cheio, eu queria avisar antes, devia ter avisado antes. Mas, ao mesmo tempo, cumpre a nós ter um diagnóstico muito claro em antecipar essas questões. A gente está enxergando desabastecimento. Qualquer coisa, o Joelmir falou isso muito bem sobre taxa de juros e tudo mais. E a verdade é que o mercado, sendo ortodoxo, ele tem pouquíssimas alternativas de financiamento. Ele tem, basicamente, aqui, você tem FGTS e FAT. Você tem pouquíssimas fontes de financiamento. Então, a economia vai ter que se modernizar para permitir outros tipos de produto financeiro que possam gerar o caixa necessário para que o mercado imobiliário não pare de crescer, que certamente é um dos motores desse crescimento econômico, mas que não falte dinheiro para a infraestrutura. É bem verdade que quem quer que tenha os 51% que foram falados hoje de manhã vai ter que atacar a questão do déficit e toda essa questão do custo do Estado. Quer dizer, a economia vai ter que se abrir e se modernizar de alguma forma que ela gere outras oportunidades de financiamento. Bom, aí eu vou entrar numa campanha específica que o Sinaenco vai fazer daqui para frente, que é uma visão que nos parece muito própria nesse momento, que é
já que teremos investimento maciço em infraestrutura, em edificações de uma forma geral, e a gente está preocupado com o legado que esse país, que esses eventos vão contribuir para deixar, então nós achamos que seria um bom momento de tomar partido, de aproveitar esse evento que é o mais fácil de ser aproveitado de todo esse movimento, que é a questão do turismo. E para isso é fundamental que a gente tenha uma mostra arquitetônica importante no país, que a gente abrace a arquitetura como novos ícones para a cidade, como novos parâmetros da cultura, como novos símbolos das cidades e do país. E a nossa proposta é que daqui para frente, efetivamente, o Brasil seja lembrado pela qualidade da sua arquitetura ou da infraestrutura, traduzida também com um projeto de arquitetura bacana, que a gente pare de fazer infraestrutura de uma forma tocada, desinteressante, mas que a gente faça isso com uma outra abordagem, com uma abordagem focada também nos novos símbolos que vão ser criados nas cidades. E aí eu cito aqui alguns exemplos, onde a maior parte das pessoas aqui viajam para ver isso fora, mas quando a gente vai fazer isso aqui na nossa cidade, nem sempre a gente faz com o mesmo carinho, com o mesmo apuro estético, com o mesmo cuidado com que a gente vê. Pirâmides do Egito, Canal do Panamá, é um destino turístico, represa Hoover Dam, Ponte Golden Gate, são obras de infraestrutura, obras de engenharia, ainda assim revestidas de ainda assim revestidas de um apelo estético enorme e que fazem, que se integram à personalidade de cada cidade, que se tornam um símbolo daquela cidade e por isso mesmo continuam alimentando esse círculo virtuoso do turismo. E aí eu pergunto o seguinte, a gente quer ter isso daqui? Ou a gente quer ter isso? Nós queremos ter isso? Ou isso? No caso, essas duas fotos daqui de baixo, esse eu vou gastar um segundo a mais. Isso é o High Line em Nova York, que é talvez a iniciativa de requalificação urbana mais interessante que eu tenho visto nos últimos anos. Isso são elevados de metrô antigos, na região do downtown lá em Manhattan, em que ao invés de demolir, alguém teve uma ideia genial, que foi transformar isso num parque suspenso, num parque urbano suspenso, onde as pessoas, então, se resgatam paisagismo, você mantém os trilhos em alguns locais, é um grande promenade todo arborizado e que contribuiu para revitalizar toda essa região, dessa parte do downtown, do Meatpacking District, em Nova York. Os imóveis valorizaram, as ruas estão limpas, os ateliês de artistas estão lá, mas as lojas mais fashion, mais trend também estão lá. E esse é um bom exemplo de como colocar a arquitetura a favor da cidade, a favor das pessoas, da autoestima da cidade, da autoestima daquela população e de retroalimentação de um círculo virtuoso ligado ao turismo, à área imobiliária, a todos os serviços possíveis, hotelaria inclusive. Nós queremos ter isso, estações de metrô e ônibus, ou a gente quer ter isso? Estação do Oriente, Lisboa, algumas outras coisas, inclusive é do Santiago Calatrava que vai fazer o Museu do Amanhã lá no Rio de Janeiro. Queremos esses aeroportos? Ou queremos esses? E é bom que se diga que custa mais caro? Possivelmente custa. Mas existem uma série de outros benefícios intangíveis nisso. Agora, o que custa caro mesmo é obra temporária em aeroporto,
reaproveitamento de coisas que não levam a lugar nenhum. Isso é que custa caro. Caro é aquilo que não tem uso, que não tem expressão, que enfeia a cidade, que ataca a autoestima das pessoas, que degrada uma região da cidade e deprecia o valor de imóvel. Isso é caro. Queremos isso? O Berlim, Bilbao. Bilbao é uma cidade industrial com a economia absolutamente deprimida, que em função de um projeto de revitalização de uma zona específica e um novo museu, ganhou as páginas do mundo e se tornou o terceiro destino turístico da Espanha. Não existia no mapa turístico anteriormente. Aqui Berlim, Potsdamer Platz, Barcelona, Porto de Barcelona. Muito bem, e o que a gente tem a dizer no final? Que acredita que, a despeito desse tempo desperdiçado, o foco maior deve ser não os eventos em si, mas o legado. É momento da gente olhar para o legado, para o Brasil que a gente quer ter a partir de 2014, de 2015, 2016, acreditando que tendo um país melhor e elevando a régua, mudando a tábua rasa de lugar, que esses eventos naturalmente aconteçam bem, né? E aí não há como fazer isso sem diagnósticos profundos, planos diretores bem concebidos, estudo de viabilidade consistentes, um planejamento como ferramenta de assertividade, racionalização e otimização, porque quem planeja direito faz uma vez só, quem planeja mal planejado faz 2 ou 10 vezes. Projetos executivos, é um desperdício, no final um desperdício de tempo e de dinheiro licitar com projetos básicos, é uma coisa que sempre dá errado. Gerenciamento e supervisão e muita transparência. Agora, se a gente não conseguir fazer isso tudo, só nos resta... Como é que eu aperto isso daqui? Aperta aqui no vídeo para mim. Se a gente não puder planejar, nós temos que apelar para a sorte. Obrigado.